Oi, crianças, tudo bem? Que bom estar aqui de novo. E hoje nós vamos recapitular as nossas 4 lições que nós falamos na EBD de férias, da Palavra de Deus, a Bíblia. E a primeira lição que nós aprendemos foi a história sobre os 10 leprosos. Você lembra? Fala sobre a gratidão. Haviam 10 leprosos. Eles tinham uma doença terrível, mas eles pediram para Jesus ter misericórdia deles, e Jesus curou os 10. Mas sabe o que aconteceu? Somente um veio para agradecer. Somente um disse a Jesus: obrigada, Jesus, porque o Senhor me curou. E Jesus disse para ele que a fé dele tinha salvado. Olha só, você precisa ter gratidão. A nossa primeira lição da EBD de férias. A nossa segunda lição fala sobre uma história da Palavra de Deus, que Jesus estava falando com a multidão e de repente ele precisava de um barco. E ele pediu o barco de Pedro. Isso mesmo, o barco de Pedro. Foi quando Jesus começou a chamar os seus discípulos e eles tinham pescado a noite toda. Pedro tinha pescado a noite toda e ele era um pescador de muitos anos, fazia muito tempo que ele pescava, mas aquela noite ele não tinha pescado nada. E aí então Jesus disse assim para ele: vai ao alto mar e joga a sua rede. Sabe o que Pedro fez? Jogou a sua rede e a rede dele se encheu de peixes. Ele teve que chamar os outros amigos: venham me ajudar. Quase que se rasgavam as redes e o barco virava. E sabe o que foi mais interessante? Porque Pedro disse assim a Jesus: Jesus, sobre a tua palavra eu vou jogar as redes. E é a nossa segunda lição que diz sobre a obediência. Pedro obedeceu a Jesus e foi abençoado com muitos peixes. A nossa terceira lição da nossa EBD de férias, no mês de julho, foi sobre o bom samaritano. Um dia Jesus estava e um homem perguntou para ele, certo homem da lei: quem é o meu próximo, né? E aí Jesus disse: havia um homem que estava descendo para Jerusalém e de repente os ladrões pegaram ele, bateram nele, tiraram tudo que ele tinha. E aí então passou um sacerdote por ele, olhou para aquele homem que estava quase morto, a Bíblia diz, e não fez nada. E depois passou um levita. Lembra que a tia Pati falou que o levita é como se fosse um cantor na igreja? O sacerdote como se fosse o pastor e o levita como se fosse um cantor na igreja? Ele também passou e não se importou com aquele homem que estava quase que morto à beira da estrada. E aí então desceu um outro homem, um samaritano. Lembra também que eu te falei que os judeus não se davam com o samaritano? Os judeus não gostavam dos samaritanos, mas aquele samaritano, quando viu aquele homem jogado, ele foi lá, pegou aquele homem, curou suas feridas. A Bíblia diz que ele passou azeite e vinho nas suas feridas, colocou ele em cima do cavalo, em cima do seu animal, e levou para uma hospedaria, que era um hotel na época, e cuidou daquele homem, para que o homem ficasse bem. E ainda disse para o dono do hotel assim: olha, eu vou embora amanhã de manhã, mas tudo que você gastar com ele, eu te pago quando voltar. E ele já tinha deixado 2 denários para ele, que era muito dinheiro na época. E essa nossa terceira lição do nosso mês de EBD de férias foi sobre o quê? O amor. O amor, aquele homem viu o outro homem jogado e o amou. E aí então Jesus disse para aquele que havia perguntado para ele: quem é o meu próximo? Jesus disse: quem era o próximo? O samaritano, porque o samaritano se importou com aquele homem que estava jogado à beira do caminho. E a nossa quarta lição da EBD de férias, foi sobre a vida de Timóteo. E o que será que nós aprendemos sobre a vida de Timóteo? Timóteo foi um menino que aprendeu desde muito
muito cedo sobre a palavra de Deus. Olha só, ele tinha uma avó e uma mãe que falava sobre a palavra de Deus. E Timóteo aprendeu. E quando ele começou a aprender a ler, ele lia a Bíblia até sozinho. Ele se importava em ler a Bíblia e ele queria muito aprender sobre a palavra de Deus. Sabe uma coisa? Esse é o nosso quarto ensino. Fale de Jesus. Você tem que falar de Jesus para as outras crianças, para as outras pessoas que você ama. Assim como Timóteo aprendeu sobre falar de Jesus, aprendeu sobre a Bíblia, você também pode fazer isso. E mais tarde, Timóteo foi um grande ajudante do apóstolo Paulo e foi também pastor de uma igreja. Olha só, Timóteo falava de Jesus para as pessoas. Olha que bênção! Nós aprendemos nesse mês de julho 4 lições maravilhosas da palavra de Deus, né? E 4 ensinamentos muito importantes. Nós aprendemos sobre a gratidão, devemos sempre ser gratos. Nós aprendemos que devemos obedecer, sempre obedecer. Nós aprendemos que devemos amar de todo o nosso coração e aprendemos também que temos que falar de Jesus para todas as pessoas, não importa quem, seja seu vizinho, seu priminho, seu amiguinho, alguém da escola, fale de Jesus. De coração, eu espero que você tenha aprendido essas lições e que nunca mais esqueça que o mais importante que nós precisamos fazer é ser obedientes à palavra de Deus e ter os mesmos sentimentos que Jesus teve, que é o amor por nós. Então, que Deus abençoe você e que você tenha aprendido muito nesse mês de férias. Um grande beijo e até um próximo dia. Tchau, tchau! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Oi, gente! Tudo bem? Que saudade de vocês! Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós vamos fazer a nossa gincana da EBD de férias. Mas tem que acertar. Será que nós vamos acertar? Você aí de casa também tem que acertar. Nós vamos fazer algumas perguntas sobre as lições e cada pergunta vai valer 10 pontos. Então pega um papel e uma caneta e deixa aí anotado para ver quantos pontos vocês fizeram. Depois vocês coloquem aí nos comentários quantos pontos vocês fizeram, combinado? Tá bom? Vamos lá, Rafa? Então eu vou fazer primeiro as perguntas para você, para Rafa e para as crianças que estão em casa. Então a nossa primeira lição foi os leprosos, Rafa. Então, quantos leprosos chamaram Jesus? 10. 10, muito bem, Rafa! Eu vou marcar aqui. Marca seu ponto. Rafa, agora, quantos leprosos voltaram para agradecer? Eu acho que foram uns 10, né? Não, Rafa, você errou. Vocês sabem, crianças, quantos leprosos voltaram? Só um. Rafa, a nossa terceira pergunta. Qual é o ensino da lição sobre os leprosos? O que nós aprendemos? Eu aprendi sobre gratidão. Muito bem, Rafa! Parabéns! Mais 10. Agora é você, Rafa. Agora eu vou fazer as perguntas para você. Agora a gente vai fazer as perguntas da lição 2. Qual é? A grande pescaria. Pergunta número 1. Como se chamava o homem que Jesus pediu o barco emprestado? Pedro! Isso! Guarda aqui 10 pontos. Agora eu vou fazer a pergunta número 2. Quantos peixes Pedro pescou durante aquela noite? Quantos peixes? Não, nenhum, ele não pescou nem um peixinho. Eu errei. Mas vamos para a próxima pergunta agora. Pergunta número 3. O que aconteceu quando Pedro obedeceu a Jesus? O que aconteceu? Eu acho que eu sei. As redes ficaram cheias de peixes. Anota, mais 10 pontos.
Agora, criança, sou eu de novo, Rafa. Nós vamos para a lição de número 3, que foi sobre o bom samaritano. Você lembra? Eu lembro. Então tá bom. Então, Rafa e crianças, o que aconteceu com o homem que descia de Jerusalém para Jericó? Ele foi assaltado e foi encontrado todo machucado. Muito bem, Rafa, isso mesmo. Anota aí, 10 pontos. Mais 10. Isso. Agora, crianças, a outra pergunta. Quais as duas pessoas que passaram pelo homem e não o ajudaram? Você sabe, Rafa? Um era um levita, que é como se fosse um cantor. Isso, um músico. Isso. O outro eu não lembro. Não lembra? Rafa, era o sacerdote, que é como se fosse um pastor. Ai, Rafa, você não fez ponto nessa. Não fiz. Não. Agora a terceira. Quem foi que ajudou aquele homem quase morto? Ah, essa eu sei. Foi o samaritano. Isso, Rafa, muito bem. Anota aí seus pontos. E Rafa, a última pergunta sobre o bom samaritano. Qual é o ensino da lição sobre o bom samaritano? O que nós aprendemos? Sobre o amor. Isso, Rafa! Parabéns! Mais 10 pontos. Que legal. Agora é a sua vez de Agora fazer é minha perguntas vez. pra mim. Deixa eu ver as minhas perguntas. Agora eu vou fazer as perguntas da lição número 4. Tcharam! Da vida de Timóteo. Pergunta número 1. Como se chamavam a vovó e a mamãe de Timóteo? A vovó é Lloyd e a mamãe é Eunice! Isso! 10 pontos. Agora eu vou fazer a pergunta de número 2. O que elas ensinavam para Timóteo? O que elas ensinavam? Eu sei! A palavra de Deus! Sim! Mais 10. E pergunta número 3. Depois de adulto, o que Timóteo se tornou? Um homem grande? Não! Ele se tornou um pastor. Ai, é verdade, eu errei, um pastor. Vamos recuperar esses pontinhos. Pergunta número 4. Qual é o ensino da lição sobre a vida de Timóteo? O ensino é... Falar de Jesus! Mais 10 pontos. Pronto? Agora nós vamos contar quantos pontos nós fizemos. Eu vou contar o meu, você conta o seu, Rafa. Eu já tenho aqui os meus pontinhos. Eu fiz 50 pontos. E você, Rafa? Não acredito, empatamos! Depois eu quero ver vocês, crianças, quantos pontos vocês fizeram, tá bom? Um beijo bem grande. Tchau, tchau! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Nós temos uma surpresa hoje, sabia, Dudu? É mesmo? Sim, eu vou contar. 1, 2, 3 e já! Olha! Oi, Jamile! Oi! Sabe por que nós estamos aqui hoje, Dudu? É, claro que eu sei, Lili! Nós temos até uma convidada especial, não é, Jamile? Nós vamos relembrar os versículos que nós aprendemos na EBD de férias. Uba! E sabe quem vai ajudar a gente, Lili? Quem? É a Jamile! Então vamos, Lili. Jamile, você está preparada? Estou. Primeira lição foi a lição da gratidão. O versículo se encontra em 1 Tessalonicenses 5:18. Vamos lá, Jamile? Tô pronta. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus. Muito bem!
agora, Dudu, é a segunda lição, Jamile, que fala sobre a obediência. O versículo está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 14. Tá bom, Jamile? Tá pronto. Pode falar. Vós serei meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Muito bem! Viva Jamile! E agora, Lili, vamos para a terceira lição. Vamos! Que fala sobre o amor, que se encontra em João, capítulo 5, versículo 12. Desculpa, eu errei. Capítulo 15, versículo 12. Pode falar, Jamile. Tá. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Muito bem! Parabéns, Jamile! Isso! E agora, crianças e Jamile, nós vamos para a quarta e última lição, que é Fale de Jesus. O versículo se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Você pode falar, Jamile? Sim. Então pode falar. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangélico a toda criatura. Muito bem! Parabéns, Jamile! Assim como a Jamile, eu espero que as crianças aí em casa também estejam decorando os versículos. Não é mesmo, Lili? Isso mesmo, Dudu. Essa lição é para todas as crianças. Todas as crianças devem aprender os versículos, não é mesmo? Com certeza, Lili. Esta EBD de férias foi muito legal. Muito legal. Você gostou, Jamile? Eu amei! Que bom! Então agora, crianças, é com vocês. Decorem os versículos, combinado? Vamos dar tchau, Dudu? Vamos, Jamile, dar tchau com a gente? Claro! 1, 2, 3 e tchau! Bom dia, crianças! Que bom estar aqui! Hoje nós estamos fazendo o encerramento da nossa EBD de férias. Que julho bom que nós tivemos esse ano, hein? E agora nós vamos cantar as músicas que nós aprendemos nesses dias, tá bom? E nós vamos começar com Bom Dia! Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, com alegria, desejo pra você um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Deus é tão bom. Vamos cantar que Deus é muito bom pra gente? Vamos lá! Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Se forte brilha o sol, se a chuva cai, amor tão grande assim é o que Cristo tem por mim. Tirei até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim, comigo vai.
crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, nosso EBD de férias terminou e espero que você tenha gostado e aprendido muito nesse tempo, porque com certeza foi tudo feito com muito carinho para você, tá bom? Você com certeza já recebeu esta lembrança aqui. E aqui dentro foi junto um quebra-cabeça, não é mesmo? Com todos os valores que foram trabalhados durante as lições durante o mês de julho. Então o papai e a mamãe vão recortar para você o quebra-cabeça, depois você cola aqui no seu quadrinho e você vai guardar de lembrança lá no seu quartinho. Olha que legal! Espero que você guarde com muito carinho, não só no seu quarto, mas também no seu coração. Combinado? Um beijo grande! Mas antes de encerrar esse recadinho aqui, eu quero fazer uma oração. Vamos lá? Vamos agora fechar os nossos olhinhos, né? Para que a gente possa falar com o Senhor. Vamos lá? Querido Deus, nós agradecemos, Pai querido, por esse trabalho tão lindo, Deus, tão especial, que foi feito por essas crianças durante este mês de julho. Pai, eu quero pedir eu quero agradecer porque o Senhor colocou isso no nosso coração. E eu quero agradecer pela equipe, Senhor, que trabalhou com muito amor, para que isso pudesse ser feito da melhor maneira possível. Abençoa, Pai, todas as crianças que acompanharam essas aulas e as suas famílias também. Nós agradecemos a vida de cada uma delas. É em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém. Um beijo grande para vocês e até domingo que vem, porque vai ter atividade especial para o Dia dos Pais. Não é mesmo? Beijo!